Está pronto para ser votado pelo plenário do Senado o projeto de lei que estabelece a guarda compartilhada obrigatória dos filhos se não houver acordo entre os pais. A proposta é de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, passou pela Câmara e aqui no Senado pelas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça. Para discutir o assunto, o Cidadania convidou a advogada Marielle dos Santos Brito, especialista em direitos da família. Marielle, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é a favor dessa proposta? Sim, eu sou a favor dessa proposta. Eu acho que essa proposta ela só vem colocar em prática uma coisa que os tribunais já vêm decidindo, que realmente a tendência é caminhar para a guarda compartilhada para o bem dos menores, para o bem das crianças. Bem, a lei que instituiu a guarda compartilhada é recente, de 2008, mas me parece que os juízes interpretam o texto no seguinte sentido, que sempre que possível, o texto fala sempre que possível, aplica-se a guarda compartilhada. E os juízes interpretam como a necessidade de um consenso, do acordo entre os pais. O que o deputado está propondo é a inversão, ou seja, que em caso de desacordo, em caso de litígio, aplica-se a guarda compartilhada obrigatória. Por quê? Então, eu entendo que a aplicação da guarda compartilhada obrigatória, ela vai fazer com que diminua muito o fato de ter que ter o litígio já é um empecilho muito grande, porque o filho ele vai ficar realmente à mercê desse pai que tem a guarda, o pai ou a mãe que tem a guarda. Então, acontecem as alienações parentais exatamente por isso, porque tem essa briga entre os pais. E tendo a guarda compartilhada, eles vão ser obrigados a passar por cima de seus problemas, de suas brigas, de suas frustrações, porque eles vão ter que prezar o bem da criança e eles vão ter que dar um jeito de conviver para que o bem desse filho, para que ele realmente não fique com nenhum tipo de problema emocional por ausência de convivência ou porque um dos pais está falando mal do outro, para que interfira realmente na saúde psíquica e emocional dessa criança. Vamos definir bem o que é a alienação parental, que é crime, né? Também existe uma lei que definiu a alienação parental como crime. Em que situações ela... Dê exemplos de alienação parental. Tá, o que é mais comum acontecer alienação parental é no caso quando a mãe ganha a guarda e aí ela tem algum tipo de frustração com relação ao ex dela, ao ex-marido, ao pai da criança, e ela começa a falar mal, de todas as formas, denegrir a imagem daquele pai para a criança, para que o filho fique com a imagem super negativa do pai, a ponto de não querer nem mais conviver com o pai, de fazer suas visitas, e não queira mais o convívio com o pai, fica com a imagem completamente arranhada. Bem, e o fato de ser crime não tem inibido a prática? Não tem inibido a prática, inclusive as pessoas não têm conhecimento ainda que isso é crime. Muitas pessoas não sabem nem o que é a expressão alienação parental. Você tem que explicar que é quando um dos genitores está falando mal para o filho do outro. Então, em outras palavras, envenenando a cabeça do filho. Envenenando a cabeça do filho. Então, assim, não tem inibido. Mas isso é recente que as pessoas vêm procurando um advogado e entra com a ação contra o genitor. O nome da ação é alienação parental, ação de alienação parental, em que acusa de estar praticando aquele ato e muitas vezes está pedindo até a guarda, porque a procedência, tudo que está acontecendo ali, aquilo ali está gerando um dano muito maior para a criança e aí esse pai vem pedindo até a guarda. O deputado Arnaldo Faria de Sá, que apresentou o projeto, ele disse na justificativa que o que ocorre hoje é que um dos genitores, querendo inviabilizar a guarda compartilhada, ele provoca o conflito. E o que ele pretende, então, é justamente inibir a alienação parental. Você acha é isso que acontece? Eu acho que a linha de raciocínio dele está correta, porque é exatamente isso que acontece. E outra, esses pais, eles não estão pensando nos filhos. Porque se estivesse pensando nos filhos, eles iam passar por cima desses seus problemas pessoais e iam sim, os dois,
dá um jeito de ter toda a decisão, de cuidar da vida dos filhos em comum, porque realmente é o que fica lesado, o que fica com problemas quando ele fica um adulto cheio de problemas. Agora, vamos definir bem, então, o que é a guarda compartilhada, né? Implica que tipo de divisão, ou porque antigamente o pai pegava só no fim de semana, com a guarda compartilhada, essa divisão pode ser mais diferente, assim, metade da semana com um, metade da semana com o outro. Defina bem o que é a guarda compartilhada. Sim. No caso, primeiro, a guarda unilateral, que é a que as pessoas mais conhecem, é definida a guarda, fica para um dos genitores, e o outro tem o direito de visitas, que quando eles não têm um outro acordo, quando é definido pela justiça, é de 15 em 15 dias, o fim de semana todo, e a metade das férias escolares. Aí entra também dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe. Final do ano vai inverter, Natal passa com o pai, no Ano Novo com a mãe, no ano seguinte inverte. Esse é quando não tem uma outra forma de acordo de visitas, é o que a lei estipula. No caso da guarda compartilhada, os dois têm o poder de decisão na vida dos filhos. Não vai existir visitas. Eles vão ter que definir os dias em que a criança vai estar dormindo na casa de cada um, ou então podem definir que vai dormir só na casa de um deles. Mas o que é o principal da guarda compartilhada? É o poder de decisão. É que ambos vão tratar de todos os aspectos da vida do filho. Decidir escola, decidir médico, decidir dentista, se vai fazer algum curso, se vai fazer um esporte. Tá ali presente, decidindo tudo. Isso que é a guarda compartilhada. E essas atribuições ficam definidas em um acordo homologado na justiça? Isso é tudo colocado no papel? Fica colocado no papel que é guarda compartilhada. Daí já tem, se não tem acordo que vai definir que dia que vai dormir na casa de algum, o juiz ele pode estipular dias. Vai falar terça e quinta, sábado, domingo está com o pai, segunda, quarta e sexta com a mãe, e no outro fim de semana vai invertendo. Vai fazendo sempre a inversão para ficar metade, metade com cada um. O juiz pode fazer isso, se eles não fizerem nenhum tipo de acordo lá. E se uma das partes não cumpre o acordo, o que acontece? Se uma das partes não cumpre o acordo de guarda compartilhada, o outro pode ir na justiça e pedir a guarda para si. Que ele quer a guarda sozinho, porque o outro já não está participando mesmo, não está fazendo seu papel, não está colaborando em nada. Até porque a questão da pensão alimentícia, quando tem guarda compartilhada, não há pensão. Ninguém paga pensão para o outro. Ambos estão pagando as despesas dos filhos. Ambos são responsáveis por todas as despesas. Então, eles dividem entre eles quem vai pagar o quê, ou já fica definido o pagamento de cada coisa. Não há pensão alimentícia nesse caso. E pela sua experiência, esse tipo de ação, ou seja, de uma das partes alegar que a outra não está cumprindo a guarda compartilhada, esse tipo de ação é comum? E como é que ela obtém provas de que não está sendo cumprido? Bom, não é comum, porque o pai, quando ele quer realmente a guarda do filho, ele é um pai muito presente. Muitas vezes eu digo até que ele é melhor até que a mãe, porque é aquele pai que está o tempo todo, quer buscar na escola, preocupado com alimentação, com médico, com roupa, com tudo. Então, quando parte do pai querer a guarda, realmente é que esse pai quer participar. A tendência do pai, do homem em si, é não ter muito esse lado. Ele quer curtir a vida dele, os amigos, e ele tem a vida dele e ele é pai às vezes. Então, esse pai que quer estar presente, dificilmente ele vai abandonar o barco, vai desistir. Quando ele participa de um acordo de guarda compartilhada, é porque ele vai cumprir. É porque ele vai cumprir, é porque ele realmente tem muito amor, muito afeto. E ele quer conviver realmente com o filho. Você falou inicialmente que deu um exemplo de alienação parental, a mãe, né, ressentida e... É o mais comum. É o mais comum. Mas a gente sabe que, me corrija se eu estiver errado, é cada vez mais comum os pais, o homem, ficar com a guarda dos filhos, né? E aí pode haver um acordo de guarda compartilhada, embora, enfim, ele passe uma parte do tempo na casa do pai, né? Não é comum também a alienação parental praticada pelo homem? Acontece, mas ela é menos comum. Se for dizer assim, estatisticamente, eu não tenho uma estatística para falar, eu vim em tal lugar, é assim, mas pela experiência do que eu vejo no dia a dia, na prática, pode-se dizer que a maioria são mulheres praticando alienação parental. Até porque é a maioria que tem a guarda.
Mas eu acho que é da mulher ser mais ressentida. A mulher, ela é muito emocional. Então, é toda aquela carga emocional dela de sofrimento, ela passa para a criança. O homem, como ele é mais racional, eu acho que é menos comum também por isso. O homem, ele não é tão emotivo, tão emocional. Bem, o projeto especifica a necessidade da divisão equilibrada do tempo de convivência da mãe e do pai com o filho, né? É necessária realmente essa disposição? Como é que hoje já não funciona dessa forma? Não, eu acho assim, quando está ali na hora do julgamento, o juiz está ali condicionando um acordo, ele tende a mesclar, colocar bem meio a meio. Se no projeto já está delimitando todas a forma como vai funcionar essa guarda compartilhada, eu acho uma boa que pelo menos você tenha um protocolo a seguir, realmente uma regra ali para ser seguida. Eu acredito que tenha tido um estudo psicológico, de psicólogos também, para poder elaborar esse projeto de lei, porque eles são os que mais sabem todos os danos causados às crianças em virtude de guardas unilaterais, em que há alienação parental, dentre outras coisas. O projeto determina que ambos os pais devem autorizar viagens ao exterior ou a mudança para outra cidade. A relatora na Comissão de Direitos Humanos, senadora Ângela Portela, ela retirou essa disposição do projeto por considerar que o assunto já é tratado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Valdir Raupp, trouxe essa disposição de volta ao texto. O que você acha? Eu acho que foi bem colocado o senador ter trazido de volta, porque já que está uma lei específica tratando sobre todos os pontos envolvendo a guarda compartilhada e as suas nuances aí entre os pais e os filhos, eu acho que deve sim tratar sobre tudo. Tudo que tiver que ser tratado, coloca nessa lei específica, até porque para que não tenha que recorrer numa outra lei. Já pega a lei, já tem tudo ali e faz tudo baseado apenas na lei. Facilita o trabalho dos operadores do direito, sim, como você, né? Facilita, sim. Tá. Mas você acha que há necessidade de ambos os pais autorizarem as viagens ao exterior e a mudança para outra cidade? Com certeza, porque acontece muito sequestro de menores, né? Um dos pais, por algum motivo, não está de acordo, alguma coisa, aí quer mudar, e aí foge com a criança e não volta mais. E muitos até não sabem nem, não deixa paradeiro, sinal de vida, não tem nem como localizar. Então, para prevenir o sequestro de menores, que é esse ato, né, que um dos genitores foge, viaja com a criança e não retorna, não dando sinal de vida nem paradeiro, então vai minimizar isso. O que você acha da multa de R$200 a R$500 por dia, que foi estabelecida, né, pelo projeto, para o estabelecimento que se negar a fornecer informação a um dos genitores, a um dos pais, sobre o filho? Você é a favor dessa? Eu sou a favor, sim. Porque se está tendo algum tipo de problema ali entre os pais, e aí a pessoa quer atrás, quer saber alguma notícia do filho, sobre o paradeiro, qualquer informação dele, e vai se recorrer, por exemplo, à escola, para saber informações do filho, essa escola não pode se negar, alegando, não tem autorização da mãe, por exemplo, do pai da criança, que foi quem que fez a matrícula conosco, não tem autorização. Não, ambos os pais têm o direito sim de saber. Então, o estabelecimento é obrigado a passar informações do filho. Ele é pai, ele é mãe, ele é o maior interessado no bem-estar da criança. Eu te perguntei, você falou que o pai, o homem, quando participa da guarda compartilhada, é para valer, porque ele participa mesmo. A maioria das vezes, sim. E é cada vez maior o número de pais que assumem a guarda unilateral de seus filhos, ou o pai, homem, né? O homem assume a guarda unilateral de seus filhos? O que eu vejo que quando os pais querem a guarda unilateral é porque realmente ele acha que a mãe não tem condições. Geralmente são casos... Nem financeiras, nem psicológicas. Nem psicológicas, principalmente psicológica, porque quando não tem condição financeira, era muito comum, a mãe fica com a guarda e o pai paga a pensão. Mas eles alegam, tipo, ela é depressiva, ela é bipolar, ela é muito nervosa, ela tem problemas realmente. Eles estão alegando que ela tem algum tipo de distúrbio
Muitas vezes diz até que tomam remédios controlados de psiquiatra e falam, não tenho condição, não confio no meu filho, na minha filha, com ela, só com ela. Eles chegam e falam isso para mim. E como é que o juiz decide se ele verifica que nem o pai nem a mãe têm condição de ter a guarda dos filhos? O juiz pode falar que não tem condições. Nesse caso, seria ideal que avós, né? Mas nesse caso, ele vai ver quem tem mais condições. A maioria das vezes, ele sempre... Porque, assim, o processo de guarda, mesmo quando seja um divórcio que está tratando guarda, tudo que envolve menor vai ser um processo muito longo, muito trabalhoso. Vai entrar Ministério Público defendendo os interesses da criança, que é ali o setor do Ministério Público que cuida da criança e adolescente, vai analisar todas as provas, vai analisar tudo, vão participar da audiência, vão emitir parecer favorável ou não, ou para quem que deve ser essa guarda. Além do Ministério Público, envolve também o setor de estudos psicológicos do TJ, do Tribunal de Justiça do seu estado, né? Então, vai para o setor de estudo, fica lá, as psicólogas vão fazer todo um trabalho, vão ler tudo que está ali nos autos, vão visitar a residência dos cônjuges, dos pais, para vão pesquisar toda a vida da criança e também vão emitir um relatório sobre o que esses psicólogos presenciaram, eles vão emitir relatório e vão dizer a opinião deles, com quem deve ficar a guarda ou não. Baseado nisso, o juiz vai definir para quem que vai ficar a guarda ou se vai ser compartilhada. É processo para 2 anos aí. 2 anos que demora um processo? Uma média, eu vou te dizer. É um dos mais longos, assim, mas uma média. Bem, a gente está falando de guarda compartilhada e isso remete ao tema casamento, né? Sim. É cada vez maior o número de divórcios, pela sua experiência, pelo que você observa? Eu vejo que sim, que o divórcio ele só aumenta. Na época dos nossos pais, avós, aquela coisa, casamento é para a vida inteira, eles não se divorciavam. Mas hoje em dia, com essa nova sociedade, as informações muito rápido, tudo, essas leis também facilitando tudo, eu acho que na cabeça das pessoas estão tratando tudo como uma coisa muito, muito corriqueira, muito banal. Ah, a gente casa, não deu certo, separa. Então tá muito assim, qualquer coisinha separa, não tem muita tolerância. Qualquer probleminha, a gente não dá certo, vamos separar, vamos divorciar. Então, realmente, tá bastante o número de divórcios, só aumenta. Quer dizer, se dependesse de você, você preferiria ser consultada antes, porque você normalmente é procurada depois pelos... Eu sou procurada quando eles já estão querendo se divorciar. Só que eu sou aquela advogada que sempre tenta fazer o casal ficar junto. Eu não sou a favor do divórcio. Apesar de eu trabalhar com isso, eu sou a favor das pessoas felizes, convivendo umas com as outras. Realmente conviver não é fácil, conviver com uma pessoa de cultura diferente, criação diferente, mas eu sou a favor delas não se divorciarem. Só que eles têm dado resultado, alguns não se divorciaram. Graças à sua conciliação? Acredito que sim. A maioria que me procura é homem. E eu gosto de advogar para homens. Por quê? Porque eu achei que eu deveria defender esse nicho, que eu vejo como... É visto como está sempre... Como que eu vou dizer? Em vantagem? Em vantagem ou desvantagem? Ele está sempre em desvantagem. Em geral, homens saem muito em desvantagem. Então, por ver essas desvantagens, eu meio que abracei a causa de defender os interesses dos pais, dos homens. Então, eu gosto muito de defender os homens. E aí, alguns não voltam, não me procuram, não se divorciam. E, assim, é difícil, porque você tem que ter um contato com a mãe também, ter que entrar nessa intimidade, né? Como é que é esse nesse trabalho? caso, eu sou advogada do casal. Aí é diferente. Mas quando é litígio, a minha preferência, eu gosto de defender os homens. Então, nesse caso, você também virou uma espécie de psicóloga também? Sim, direito de família é psicologia. Com certeza, eu sou meio psicóloga o tempo todo. E graças a Deus, eu gosto muito de psicologia, já estudei muito psicologia. Então, esse conhecimento de psicologia me ajuda a dar boas orientações. Porque você tem que tratar o problema todo. Você não é simplesmente jurídico, ir lá fazer isso. Você tem que tratar a cabeça também da pessoa. Que, poxa, é uma família que está se desfazendo. O pessoal está todo
pessoal está muito triste, cheio de problema, então você tem que reerguer a família. E qual é a maior causa, pela sua experiência, causa de separação? É adultério? É o quê, enfim? Ou são várias causas? São várias causas. Não diria que seja adultério a principal causa. Eu acho assim, chega num ponto, depois de muitos anos de convivência, muitas vezes assim, as diferenças mesmo. Diferenças o quê? Diferenças de gostos, diferenças de objetivos de vida. Não tem mais os mesmos objetivos de vida. E fica realmente assim, insuportável a vida em comum. Eles não têm nada em comum. Às vezes é porque problemas de algum deles está com depressão, aí tem muita briga. Mas sim, são variados os problemas. Bem, existe a reforma do Código de Processo Civil está tramitando aqui no Senado, ela já foi aprovada aqui, foi à Câmara e agora retornou. Houve uma discussão na Câmara, enfim, uma polêmica sobre a questão da pensão alimentícia, porque hoje, quando ela não é paga, geralmente o homem é preso, né? E havia uma polêmica se deveria haver a prisão ou não. Qual que é a sua opinião a respeito? Então, a minha opinião é que realmente que ele não seja cumprido em regime fechado, até porque se for um caso que ele está... Geralmente, acontece muito, é o que eu mais vejo, a pessoa não está pagando pensão é porque está desempregada. Vamos falar a verdade. Então, assim, não está desempregada, a pessoa vai presa, aí que não vai ter condição mesmo de pagar a pensão. Aí, muitas vezes, para ele sair da cadeia, tem que pedir ajuda a um irmão, a um pai, a mãe, alguém da família tem que ir lá e pagar a pensão para ele sair da cadeia. Então, assim, eu sou a favor do regime aberto, semiaberto, para que ele tenha, mas desde que ele comprove, né, que ele está procurando emprego, e aí ele vai dar um jeito, fazer um bico, encontrar um emprego para poder pagar a pensão. Porque só vai atrapalhar, vai manter do jeito que está, sem pagar a pensão. Marielle, estamos chegando ao fim do programa, eu quero agradecer aqui a sua presença, desejar sucesso no seu trabalho e esperamos tê-la em outras oportunidades aqui no Cidadania. Muito obrigada e até a próxima, então. Obrigado. O Cidadania acabou de conversar com a advogada Marielle dos Santos Brito, especialista em direito da família. O tema foi o projeto de lei que torna a guarda compartilhada dos filhos obrigatória. Você, telespectador, pode encaminhar críticas e sugestões por meio do Alô Senado. O número aparece aí na sua telinha. Ou pelo endereço www.senado.leg.br/TV, onde você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.